Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E antes da gente começar, antes da gente ingressar no nosso assunto, eu já gostaria de pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para serem avisados aí sempre que um vídeo novo surgir. E, se possível, vejam o vídeo até o final, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e vamos fazer a história rodar aí o nosso Brasil. Bom, o nosso assunto de hoje vai ser sobre os deuses do Egito Antigo. Essa é a parte legal do Egito. A gente falou anteriormente sobre a parte da formação, da política, como funcionava, a sociedade, e agora a gente vai falar diretamente dessa questão dos deuses, porque os deuses eles estavam intimamente relacionados ao modo de vida dos antigos egípcios. Bom, no Egito dos faraós, a religião, como eu falei, ela estava muito presente, muito impregnada em todos os momentos da vida ali dos egípcios, Bom, cada cidade, cada vila, cada lar, cada pessoa cultuava deuses diferentes, deuses específicos dentro desse contexto religioso. Porém, havia alguns deuses e deusas também que eram considerados, digamos assim, os mais importantes, os mais influentes e que eram cultuados no Egito como um todo. Os principais deuses do Egito, esse que eu acabei de dizer que eram considerados ali os principais, eram Ra, que era considerado o deus do sol, que depois se juntou com Amon, que era o deus dos deuses, e virou Amon-Ra. Então vocês podem ouvir aí o nome dele somente Ra, somente Amon ou Amon-Ra unificado, tá? Mas são praticamente o mesmo Deus, tá? Bom, tinha também o deus Horus, que era o deus do dia e também o deus do mundo dos vivos. Tinha o deus Nut, ou a deusa Nut, na verdade, que era a deusa da noite. Tinha A, que era a deusa da lua. Tinha Ísis, que era a deusa da maternidade, da prosperidade, da felicidade. Tinha Hathor, que também era uma deusa ligada à prosperidade, tá? E à familiaridade também. Tinha o deus Hapi, que era o deus do Nilo, considerado ali uma das principais divindades do Egito, justamente por conta da importância do rio Nilo. E tinha também Osíris, que era o deus dos mortos, também da vegetação e da fecundidade. E um outro deus que também era extremamente importante era Anubis, que era o deus guardião do mundo dos mortos. Bom, por que Anubis era considerado aí muito importante dentro dessa mitologia egípcia, dentro dessa religiosidade egípcia? Justamente porque ele era o guardião desse mundo dos mortos. E a crença dos egípcios levava a uma concepção de que existia uma vida após a morte daquela pessoa, de qualquer um dentro do Egito, tá? Por isso ele era aí um ponto central da civilização egípcia. E na visão dos egípcios, essa continuidade entre a vida terrena e a vida após a morte, entre o mundo dos mortos, ela era extremamente importante e extremamente significativa para toda a sociedade. Por isso, tinha toda uma questão ritualística, tinha todo um ritual a ser seguido após a morte física, tá? Bom, segundo a crença egípcia, quando o cidadão morria, o espírito dele, daquele morto ali, era conduzido por Anubis, pelo mundo dos mortos, até uma balança, que era chamada de balança de Anubis. E nessa balança, o coração daquele morto era pesado, era colocado na balança para ser comparado a uma pena da deusa da verdade, chamada Mate. Tá? E ali nessa balança, se o coração do morto fosse mais leve do que a pena da deusa da verdade, ele entraria no mundo dos mortos e viveria ali uma vida eterna. Se o coração dele fosse mais pesado do que a pena da verdade, ele seria devorado pelo demônio lá, era até a representatividade de um monstro chamado Amit. Bom, por isso a morte ela era encarada com extrema seriedade e
ritualidade também pelos egípcios, tá? E quando a pessoa morria, havia todo um preparo, né, que envolvia várias e várias técnicas funerárias, vários rituais funerários também, como por exemplo a mumificação, tá? Que para preparar o morto ali, para renascer no mundo dos mortos, existia toda uma ritualística para que essa mumificação o conduzisse de forma pura, né, e verdadeira ao mundo dos mortos, tá? Bom, para criar um corpo purificado após a morte, tinha várias questões que levavam em direção a esse ponto, como por exemplo, o processo era considerado todo sagrado. Durante o processo de mumificação, o deus Anubis era convocado ali pelos sacerdotes para poder acompanhar o processo, tá? Tinha o primeiro passo era a retirada dos órgãos, né? Internos, todos eles eram retirados, como o coração, estômago, o cérebro também era tirado, tudo isso, tá? O corpo era todo coberto por bicarbonato de sódio para que houvesse uma conservação, né, desse corpo, para que ele chegasse ao mundo dos mortos da maneira com que ele morreu. E depois de 60 dias ali no bicarbonato de sódio, o corpo, no lugar dos órgãos, era preenchido com faixas, né, embebecidas ali de óleos perfumados, né, e essências, para que ele chegasse lá todo purificado. E por fim, ele era envolvido também em faixas, né, todo envolvido em faixa, todo coberto, para que não houvesse o contato com o mundo exterior, para que ele continuasse purificado. E ele era colocado no seu sarcófago e enterrado logo em seguida, tá? Bom, todos os faraós e os seus familiares, eles não eram enterrados nos mesmos locais ali que os mundanos, até porque eu já expliquei que os faraós eram considerados deuses na terra, tá? E por isso eles recebiam túmulos muito diferentes do que as pessoas comuns, tá? Os túmulos dos faraós, né, eram as pirâmides, tá? Então eles eram colocados dentro dos sarcófagos, colocados dentro dessa pirâmide e ficava lá. E quem conduzia o corpo do faraó para dentro das pirâmides ficava lá também para morrer, tá? Porque ninguém poderia conhecer o caminho que levava ali ao corpo do faraó para não atrapalhá-lo na vida após a morte, na vida eterna, tá? Bom, e nessas pirâmides e também nos sarcófagos era feito várias escritas, né, hieróglifas, várias e várias, contando todos os feitos daquele faraó durante a sua passagem no mundo físico. Tá? Por isso até a escrita também era considerado algo sagrado para os egípcios. E até por isso nem todos podiam ler e escrever. Isso era reservado a apenas algumas classes sociais dentro do Egito, como por exemplo os próprios faraós e os escribas. Tá? Esses podiam ler e escrever. Ao passar do tempo, né, surgiram outros tipos de escrita que foram possibilitadas as pessoas comuns terem acesso, que foi a escrita hierática, né, que era uma versão simplificada dos hieróglifos, e também a escrita demótica, que foi a última a surgir no Egito e foi considerada aí uma escrita popular, né, até muitas vezes considerada também uma escrita chula, tá? Mas só para a gente perceber que a escrita, né, tudo o que ocorria ali no Egito tinha essa ligação com o sagrado, com o divino, com os deuses, tá? Inclusive a morte também era considerado algo extremamente sagrado para essa civilização egípcia. E estava intimamente relacionado com todos os deuses ali que faziam parte desse processo. Beleza? É isso aí, galera. A gente fica por aqui por hoje. Mais uma vez, peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Estarei sempre aqui disposto a travar uma discussão sadia com vocês. Até mais, galera. A gente se vê.